Vamos ler o versículo 1. Louvo e agradeço a Jesus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero fazer menção de um amigo que está aqui. Estamos entre família, em casa, mas tem um amigo que eu quero fazer menção. Meu amigo pastor Adriano me antecedeu em saudação aqui. Uma vez eu me referi no culto dos adolescentes e falei para o seu filho Malaquias, que é uma bênção também. E diante da igreja eu disse que o pai do Malaquias foi o meu mestre há 14 anos atrás. Aprendi a pregar com o pastor Adriano. Esse é o pai do Malaquias, que eu me referi naquele dia, quem estava aqui se lembra. E há 14 anos atrás fui instruído. Deus me ergueu através da vida deste homem, que acreditou em mim, viu alguma coisa, viu um potencial quando eu tinha a sua idade, Murilo. Ele viu o potencial em mim, acreditou em mim, apertou. E quando a gente fazia alguma coisa errada, eu tinha uns 14, 15 anos, o senhor olhava com aquele sorriso, balançava a cabeça e dava um grito: tu quer ser pregador desse jeito, rapaz? Olha aí, tá vendo? Era desse jeito, irmão. Acertou ou acertou? Acertou. Estamos aqui para a glória de Deus. E esse culto para mim é nostálgico. Me lembro de tudo isso e hoje eu me sinto honrado em estar aqui assentado nessa tribuna juntamente com esse meu amigo, pastor Adriano. Deus abençoe a sua vida, viu? A Raquel tem esse dom, de tirar a gente da caixinha. Comigo foi assim também. Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eu quero repetir. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É uma campanha de portas abertas e eu quero falar de porta nessa noite de hoje. Repita comigo, aliás, olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus, tem as portas abertas do céu para a sua vida. Glória a Deus. As portas do céu estão abertas. Eu sei que costumamos falar essa frase, pastor Jovaci? No finalzinho do culto, as portas dos céus estão abertas. Só que hoje eu quero me basear nessa noite falando a respeito de portas abertas, essas portas que um dia há de fechar. E eu quero falar a respeito de reino, eu quero falar a respeito de virgens. Eu quero tratar um pouquinho nessa noite de hoje a respeito dessa parábola que Jesus conta e que é mencionada por Mateus em seu capítulo 25. Sabemos que desde o capítulo 24 nós temos uma narrativa de Cristo a respeito de uma pergunta que os seus discípulos fizeram para Jesus em cima do Monte das Oliveiras. E eles estando no Monte das Oliveiras, surgiu uma dúvida com relação ao sermão profético que Jesus estava pregoando naquele dia. Rodrigo, e a dúvida era uma dúvida que todos nós como crentes, como protestantes, temos no início de nossa caminhada. Ouvimos sempre falar que Jesus está voltando, ou que ele voltará. Ouvimos sempre falar isso. Mas quando não temos conhecimento, há uma grande dúvida em nossas mentes concernente aos fatos, acontecimentos que viriam a acontecer conforme o seu retorno, a sua vinda estivesse próxima. E essa era a dúvida naquela época dos discípulos. Surgia essa dúvida em suas mentes. E um deles resolveu sanar essa dúvida e perguntar para Jesus
quais seriam os fatos que aconteceriam, quais seriam os alertas, os avisos que aconteceriam. E nisso, no que tange mundo, no que tange fatos, no que tange acontecimentos, tragédias, catástrofes, natureza e etc. E Jesus ele entendeu essa pergunta e respondeu ela a partir do capítulo 24 até o final do capítulo 25. Nós vemos Jesus no seu princípio de capítulo 24, sanando algumas dúvidas, e no capítulo 24, Jesus ele fala de uma forma direta e reta. Jesus ele de certa forma diz: vocês querem saber de fato algumas coisas, então eu vou abrir aspas e vou falar para vocês alguma coisa e deixar o alerta de antemão sobre algumas coisinhas que vão acontecer no mundo quando o meu retorno estiver próximo. E nós vamos ver que Jesus ele fala de filho contra pai, ele fala de pai contra filho. Jesus ele fala que quando ele estivesse próximo de seu retorno, haveria terremotos na terra, acontecimentos no caso natural, a natureza daria sinais. Fala a respeito de pestes, e eu acredito que quando falamos de peste, você se recorda rapidamente de doenças, surtos de doença, como esse surto de doença que nós tivemos de Covid-19. E Jesus ele vai falando a respeito de guerras, fala de rumores de guerra e disso por diante. No capítulo 24, Jesus ele fala de uma forma muito esclarecida a respeito dos fatos que aconteceriam. Já no capítulo 25, nós vemos Jesus tratando o mesmo assunto, a mesma temática, de uma forma diferente. Jesus agora fala por intermédio de parábola. Jesus ele utiliza uma historinha, um conto judaico que na época cabia no cotidiano dos judeus naquele período. Afinal de contas, o Evangelho de Mateus é um evangelho sinótico, foi escrito para os judeus, foi escrito para os israelitas. Então, nós vemos uma linguagem judaizada, principalmente no que tange o capítulo 25. E nós vemos Jesus falando um pouquinho a respeito da cultura judaica, no concernente a casamento. Para quem não sabe, a parábola das 10 virgens nos relata um casamento típico judaico. Um casamento antigo que dá-se início lá em Deuteronômio, quando Deus, aliás, dá instruções através de Moisés, concernente a casamento. Então é uma cultura bem antiga e Jesus resolve aplicar em seu sermão profético essa cultura antiga para retratar, para fazer comparação com o seu retorno. E nessa parábola, Jesus chama sua igreja, Jesus chama seu povo de noiva. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é noiva do Cordeiro. Jesus ele trata a igreja agora chamando e nos comparando como as virgens. Para quem não sabe, as virgens eram as mulheres hebreias, as mulheres judias que eram solteiras naquele período, e para se casar elas tinham que ser virgens. Para acontecer de fato o casamento, elas tinham que ser virgens. A virgindade na época, a pureza da moça naquela época era muito importante, porque caso a moça não fosse mais pura, ela já não conseguiria mais alcançar o matrimônio, que era uma época difícil e era meta naquela época. Mulher não podia trabalhar, mulher não se dava seu próprio sustento. Então a mulher, ela tinha que pensar em casamento, e a tradição nos diz que elas deveriam se capacitar e pensar em casamento a partir dos seus 8 a 9 anos de idade. A sua mãe era responsável por prepará-las no que tange alimentação, ensiná-las a cozinhar, ensiná-las a ser boas donas de casa. Isso era incumbido e era de responsabilidade de sua mãe.
Então aquelas moças elas eram preparadas desde os seus 8 a 9 anos de idade, aprendendo de tudo que você possa imaginar. Agora você, mulher casada, você entende o que é ser casada. E tudo que você vive hoje na prática, as mulheres judias, as mães no caso, tinham que ensinar para suas filhas desde os seus 8 a 9 anos de idade, coisa que nos dias atuais não acontece. E por isso acontecem muitas fatalidades, se eu posso dizer essa palavra, por falta de ensinamento, por falta de instrução. Nós vemos muitos jovens e adolescentes errando e pecando por falta de informação. Repita comigo a palavra informação. O povo judeu naquela época não sofria, os jovens não sofriam de falta de informação. Na cultura da época não existia esse tabu que nós temos aqui no Brasil. A cultura que nós temos aplicada nos dias atuais é uma cultura muito fechada no que tange assunto de sexualidade. É uma cultura muito estreita naquilo que tange preparar uma moça ou um moço para o matrimônio. Pouco se sabe, pouco se prepara. Talvez você pegar um adolescente e perguntar algumas coisas básicas no que tange casamento, ele não vai saber, a não ser aquilo que é visível dentro de casa, observando os seus pais e o tratamento, que às vezes é bom exemplo e por muitas das vezes não é um bom exemplo. Mas a nossa cultura ela é fechada, a nossa cultura é acirrada no que tange assunto sexualidade. E naquela época não era dessa forma. As moças eram bem ensinadas, bem instruídas, e os rapazes também na mesma idade eram ensinados e instruídos, tudo aquilo no que tange casamento. Então eles eram preparados para isso, e a cultura daquela época, segundo a tradição, diz que eles eram arranjados, eram casamentos arranjados que aconteciam naquela época. Então um pai chamava o chefe de família do outro lado e dizia: quero eu casar o meu filho com sua filha. E ali eles faziam um acordo verbal. E nos dias de Jesus já tinha também acordo por escrito. Eles pegavam então as famílias, juntavam-lhe as famílias, e existia todo um processo para que esse casamento acontecesse. Pergunte para mim por quê. Eu vou te explicar. Existia todo um processo, e esse processo no que tange casamento era bem mais complicado do que hoje. Como assim? Eu estava falando agora há pouco, as moças precisavam ser puras, precisavam ser virgens para se casar. Mas não era só isso. Para um moço poder noivar com uma moça, e a Bíblia ela não fala a respeito de noivar, a Bíblia usa um termo chamado desposar. Para uma moça ser desposada, ela tinha primeiro que o pai deste homem tinha que oferecer um dote para o pai da moça. E o que seria um dote? Um dote seria anos de trabalho, poderia ser algo que tivesse grande valor, poderia ser dinheiro, moeda de troca e etc. Isso era dote. Vale lembrar no Antigo Testamento, Jacó, quando trabalha por sua esposa, a Bíblia diz que ele trabalha por anos, e esse foi o seu dote oferecido ao pai de sua esposa. Então é uma tradição bem antiga, que desde o Antigo Testamento já era aplicada. E Jesus ele usa esse exemplo. Ele fala a respeito das 10 virgens, e se elas eram chamadas de virgens nessa parábola, se elas aguardavam o seu noivo, significa que elas já estavam desposadas. Usando o palavreado dos nossos dias atuais, abrasileirado, seriam: elas estão noivas. E existia uma regra básica naquela época: todas as vezes que era fechado um acordo entre os pais de ambos os filhos, a noiva ela tinha um processo de 1 ano para ficar nesse período de desposada, em noivado. Passava-se 1 ano, depois desse 1 ano acontecia a festa do casamento, e eles poderiam então viver uma vida conjugal. Mas dentro desse processo de desposamento, a noiva ela permanecia 1 ano dentro da casa de seus pais. E para que servia esse 1 ano? Eu vou te explicar.
Esse 1 ano servia para capacitar a moça melhor, porque agora já não era só teoria, agora era prática. Não era mais a mãe que cozinhava dentro de casa, agora era a filha que estava desposada, que estava noiva, que tinha que cozinhar em casa. E o seu pai tinha que aprovar a comida, se estava saborosa ou se não estava saborosa, se tinha pouco sal ou muito sal. Então todas as responsabilidades da casa sobravam agora para aquela noiva, porque ela tinha este 1 ano para estar pronta, para estar preparada como mulher, para que viesse a acontecer o casamento depois de 1 ano. Mas deixa eu voltar um pouquinho a fita, vamos rebobinar um pouquinho. Eu quero falar a respeito do dote. Afinal de contas, estamos pregando o Evangelho, estamos falando de uma parábola, de uma comparação que Jesus fez para com a igreja. Então vamos voltar a fita e falar de dote. Dote é preço a se pagar para poder se casar com aquela moça. Dote é preço a ser pago para o pai da moça, porque não podia se casar de mão beijada. E nós sabemos que Jesus é o nosso noivo. Jesus, ele desposou a sua igreja, e hoje você é chamado de noiva do Cordeiro, assim como eu disse no princípio. E sabemos que dentro daquela cultura judaica, e Jesus, ele era judeu, Jesus, ele tinha que cumprir toda a cultura. Se ele queria noivar, se ele queria desposar a sua igreja e tomar a igreja para si, ele tinha que cumprir por tabela toda a cultura judaica no que tange casamento. Afinal de contas, Jesus, ele queria e ele quer se casar com a sua igreja. Então Jesus, ele resolve pagar o dote. Igreja, pergunte para mim, qual era o dote? O dote foi pagar com a sua própria vida. Jesus, ele é sacrificado na cruz, e ele foi o dote vivo, pendurado e estendido sobre a cruz. O pastor Carvalho Júnior, que me antecedeu na quinta-feira passada, ele falou muito a respeito do processo de crucificação. E eu não quero fugir dessa linha, eu quero pregar dentro dessa linha. Jesus, ele se oferece como sendo o dote vivo. Eu vou repetir: Jesus, ele se oferece a mim e a você, sendo o dote vivo. Ele paga o preço para então poder desposar a sua noiva. Vou repetir: ele paga o preço para poder desposar a sua noiva. Ora, se hoje você pode ser chamada de noiva do Cordeiro, foi porque o dote foi pago. Se hoje você pode dizer, eu sou servo de Jesus, foi porque o dote foi pago. Se hoje você pode pegar uma Bíblia e carregar sobre o seu peito e dizer, eu sou crente, eu sou servo, foi porque o dote foi pago naquele dia na cruz, e ele ressuscitou. Talvez o diabo naquele dia, quando Jesus perde a vida pendurado na cruz, talvez o diabo olha e diz assim, ele desposou a noiva, só que a noiva já é viúva antes mesmo do casamento. Para que ele fez esse sacrifício? Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, surpreende o mundo espiritual, e hoje estamos aqui no processo de aguardá-lo para o casamento. E quem acredita nisso, ergue as suas mãos e glorifica a Ele. No versículo 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu quero focar um pouquinho aqui nesse reino dos céus. Reino dos céus, a palavra reino em grego, palavra basileia. Repita comigo, basileia. Não foi fraquinho, vamos fingir que nós somos poliglotas. Vamos, basileia. Isso, parece baleia, é isso mesmo. A palavra basileia, ela também é citada na oração do Pai Nosso em grego. Pater remon, roitóis ora nós, agasteto tonomassu, agasteto te basileia. E aí para. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. A palavra basileia, ela não significa somente reino, é uma palavra bem abrangente. A palavra basileia significa cidade, significa reino e significa pessoas. Pode também significar edificação. Afinal de contas, uma cidade, um reino não pode ser composto apenas de pedra, tem que ter pessoas para ter um reino.
Tem que ter pessoas para existir uma dinastia. Então Jesus ele utiliza, e o texto fala que Jesus ele aplica essa palavra basileia no texto. Então o reino dos céus, então a cidade dos céus, então o povo dos céus será semelhante, olha como é que muda o texto, será semelhante às 10 virgens. Agora nós entramos no ponto, as 10 virgens. Por que Jesus ele nos compara com virgens? Teoricamente dizendo, assim como eu já estive pregando agora, Jesus ele nos desposou e nos trata como sua esposa, sua noiva. No capítulo 25, na narrativa de Cristo, elas já estavam desposadas. Jesus ele encurta todo esse processo que eu te contei, e ele traz dentro de sua parábola 10 virgens já desposadas. Elas 10 já desposadas, dentro da cultura judaica, segundo a tradição, elas tinham que, no período de 1 ano, quando se passava todo 1 ano completo, do dia que elas foram desposadas, do dia que foi feito o acordo, do dia que foi feito o sacrifício, quando lhe passava-se 1 ano, dentro desse prazo de 1 ano, o noivo poderia vir a qualquer momento, e elas não saberiam o dia e nem a hora que o noivo viria. Segundo a tradição, a noiva tinha que estar preparada. Olhe para quem está do seu lado e diga: a noiva tinha que estar preparada. Quando passava o período de 1 ano, elas sabiam que a qualquer momento, que a qualquer hora, a qualquer dia da semana, o noivo poderia vir para arrebatá-la de sua casa. Pregador, arrebatá-la? Sim, arrebatá-la. Era exatamente essa palavra que era usada no contexto judaico na época. E por que arrebatar? A palavra arrebatar significa arrancar, tirar com força. E o noivo naquela época, desesperado, quem nunca foi noivo? Desesperado para arrebatar a noiva da casa de seu pai e tomar ela para si. Então por isso que é utilizada a palavra arrebatar. O noivo ele fica desesperado ao findar de 1 ano para arrebatar a sua noiva. Só que ele é orientado pelo seu pai. Ele é orientado pelo seu pai, e o seu pai o orienta dizendo: pegue a noiva de surpresa, porque se você pegar ela de surpresa e ela não estiver preparada, capacitada, você não casa. E qual era essa capacitação, essa preparação que ela tinha que se preparar no período de 1 ano? Quando se passava esse período de 1 ano? O primeiro ponto, elas tinham que estar com as vestes brancas. Então todos os dias, depois do período de 1 ano, uma noiva desposada, ela se vestia de branco, todos os dias. E por que branco, pregador? Porque a roupa branca é uma roupa difícil de ser lavada. Porque a roupa branca é uma roupa difícil de ser reposicionada. Porque quando ela suja, leva tempo para lavar, e naquela época não tinha Vênus que você usa. Elas tinham que esfregar a sua roupa todos os dias. E quem gosta de branco sabe que branco é uma peça que suja demais. Então todos os dias ela trocava as suas peças de roupa, iam para os rios para lavarem as suas roupas, e a roupa tinha que estar extremamente branca. Porque se a roupa não estivesse branca, o noivo olharia para ela e dizia: noiva relaxada, não vou casar com você, devolve meu dote. Então elas tinham que estar em dia com a limpeza diária das suas roupas. Não era fácil. Quando passava-se o período de 1 ano, elas tinham que estar com suas vestes brancas todos os dias. E ao findar do dia, quando o sol ele se pusia, elas tinham que acender a sua lamparina e permanecer de branco. Naquela época não tinha tecnologia, não tinha corrente elétrica, assim como você tem na sua casa hoje, ou seja, não tinha lâmpada, era escuro. Depois do processo de 1 ano de noivado, a noiva ela não conseguia dormir direito. Por quê? Primeiro ponto, ela ficava desesperada, porque a qualquer momento ela escutaria alguém gritando lá fora: aí vem o noivo, saia ao encontro dele. Eu vou explicar isso já já. Então ela nem conseguia dormir de ansiedade depois desse processo de 1 ano. Segundo ponto, se o noivo viesse no período da noite
e as lamparinas estivessem apagadas, elas estariam demonstrando para o noivo que eram relaxadas e que não tinham responsabilidade para manter uma lamparina acesa durante a noite. Não se casava. Então a noiva não podia dormir em paz, porque todo tempo ela tinha que estar conferindo: tem azeite aqui na lamparina ainda? Todo tempo elas tinham que conferir: será que o pavio se apagou? Em todo tempo elas tinham que estar conferindo. E vale lembrar que naquela época não tinha isqueiro. Se a lamparina apaga, como é que uma mulher faz para acender o fogo agora? Não tinha fogão elétrico. Então elas tinham que se prevenir para que aquele fogo não viesse se apagar, porque se apagar fica em trevas. Noiva que deixa o fogo, a chama se apagar, ela fica em trevas. Olhe para quem está do seu lado e diga: não deixe a chama se apagar. Então elas viviam preocupadas durante o dia, e durante a noite também elas mal conseguiam dormir. E nessa parábola do capítulo 25 de Mateus, Jesus ele faz questão de enfatizar, pastor Adriano, que todas as 10 dormiram por causa do cansaço, porque uma hora o cansaço bate. E o que me chama a atenção, Rodrigo, sabe o que é? É que todas as 10 dormiram. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi 5. Até porque nós sabemos, nós sempre que lemos essa parábola, nós subjugamos as 5 loucas. Só que se você observar o texto, todas as 10 adormeceram, caíram em sono profundo. As 10 adormecem, a lamparina delas permanece ao lado, as vestes brancas ainda estavam sobre elas. Mas o que me chama a atenção é que todas as 10 adormeceram. Quem tinha azeite reserva adormeceu. Quem não tinha azeite reserva também adormeceu. O sono espiritual pode acontecer na vida de qualquer um. O sono espiritual pode acontecer na vida de quem ora, e na vida de quem ora também não ora. O sono espiritual pode acontecer na vida de quem jejua muito, mas também pode acontecer na vida de quem jejua pouco. É igual. O sono espiritual pode acontecer com quem usa os usos e costumes e com quem também não usa os usos e costumes. Somos todos iguais no que tange fraqueza, no que tange pecado, no que tange emoções, no que tange fraqueza e pecado, somos todos iguais. O sono bate da mesma forma que bate em mim, bate em você. A fraqueza bate da mesma forma que bate em mim, bate em você, bate em quem está do seu lado. Não importa, somos todos seres humanos, e uma hora nós enfraquecemos e adormecemos. Uma hora sempre chega o momento da fraqueza, o momento da angústia, e nós precisamos ser acordados. Olhe para quem está do seu lado e diga: precisamos ser acordados. As 10 adormecem, lamparina do lado, veste branca, as suas vestes brancas estavam vestidas. As 10 adormecem. Só que Jesus, na sua narrativa, ele prossegue narrando. Alguém lá do lado de fora grita: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Quem era esse grito? Quem gritava dessa forma? A cultura judaica nos ensina que existia grupo de pessoas que eram amigos do noivo e amigas da noiva, que estavam dentro dessa cultura. E como é que funcionava? Eu vou te explicar. Quando passava esse período de 1 ano, os amigos do noivo procuravam o noivo, e as amigas da noiva procuravam a noiva. E qual era a intenção deles se juntarem? A intenção deles se juntarem era ajudar, fazer bagunça, fazer festa. Afinal de contas, eles estavam sendo guiados para uma festa. Então juntava-se os jovens solteiros junto com o noivo que estava desposado, e as jovens solteiras junto com a noiva que estava desposada.
e eles se ajudavam. Segundo a tradição, a noiva, se fosse combinado, se houvesse algo combinado antes, a noiva saía de casa com a sua lamparina acesa, assim como o texto descreve que ela saíra ao encontro do noivo, e o noivo também saía da casa do seu pai, junto com seus amigos, para encontrar a noiva. E vamos simular então que eles saem pela rua. Naquela época não tinha poste para iluminar, então até para se comunicar, para se ver, para enxergar alguém durante a noite, era difícil. E durante essa narrativa de Jesus, se tem lamparina na época acesa, significa que era noite, então a visibilidade era curta. Então eles demoram para se encontrar. É uma dificuldade para se encontrar. Quem já foi para um local no interior e andou naquelas ruas de barro sabe do que eu estou falando. Quem já andou à noite em uma rua deserta de barro, é difícil. É difícil visualizar alguma coisa. Você tem que ter uma lanterna, tem que ter uma lamparina, e ainda é usado lamparina lá no norte, no nordeste. Precisa ter alguma coisa para iluminar. Só que nesse texto, Jesus ele enfatiza que o encontro entre eles foi demorado. Eles não conseguiram se encontrar. Teve um processo de tempo e de demora muito grande, e elas adormecem no meio do caminho. Nisso que elas adormecem no meio do caminho, os amigos do noivo agora começam a gritar, porque era assim que eles faziam para se identificar no escuro. Aí vem o noivo, sai ao encontro dele. Quando elas escutam esse grito, aí vem o noivo, sai ao encontro dele, todas as 10 que estavam adormecidas se levantam rapidamente, talvez com as suas roupas amassadas, elas batem, tiram a poeira, acende a lamparina, se tivesse apagado. E o que chama a atenção é que agora, nesse exato momento que houve-se o grito, aí vem o noivo, sai ao encontro, acontece de haver uma percepção nítida com relação à diferença das 10. Porque até aquele momento, as loucas e as prudentes, elas não poderiam ser diferenciadas. Porque a louca e a prudente tinha veste branca, a louca e a prudente tinha lamparina, a louca e a prudente tinha lamparina acesa, tinha fogo na lamparina, até aquele período. Mas quando elas dormem e acordam com o grito de alguém gritando e dizendo, aí vem o noivo, sai ao encontro dele, a gente percebe uma diferença entre as 10, porque a diferença é mínima. É a famosa diferença que Jesus falou em parábola, em uma outra situação, falando a respeito do trigo e do joio, que são iguaizinhos. A gente só percebe a diferença nos mínimos detalhes. Não dá para distinguir a diferença. É só na hora do vamos ver. Elas acordam, sacode a poeira. E as prudentes, elas percebem que o azeite estava acabando. Para não ficar no escuro no meio do nada, porque imagina, no meio do nada, ficar no escuro, sem iluminação durante a noite, seria terrível para mulheres. Elas entendem e percebem que precisavam abastecer a sua lamparina com azeite. Para os mais novos, adolescentes que estão aqui, uma lamparina, como é que ela funcionava? Era uma espécie de lâmpada do Aladim, assim como você assiste. Eles enchiam de azeite, azeite servia como uma espécie de combustível. Tinha um pavio que era uma espécie de uma cordinha, que era melado naquele azeite, e o azeite que estava dentro da lamparina era consumido pelo fogo. Conforme o tempo iria se passando, era como se fosse uma vela. O pavio ia sendo consumido, o azeite iria se acabando como se fosse o combustível de um carro. Então, para não ficarem no escuro, era necessário fazer a reposição daquele azeite. Aí é onde cabe a parábola que Jesus estava falando, que era necessário ter azeite reserva para não ficar no escuro. Se elas foram procurar na reserva, é porque o azeite estava acabando. Se elas foram procurar e pegar a sua reserva, é porque já estava no finalzinho, e ficar no final é perigoso. Andar na reserva é perigoso, você pode ficar na mão. E eu tenho certeza que tem motoristas de carros aqui, que já ficou na mão porque andou na reserva e confiou até o final. É perigoso, tem seus riscos. Então as 5 prudentes, ela pega o azeite, a sua reserva,
enquanto a chama ainda estava acesa. Porque ter azeite em reserva, mas pegar para abastecer a lamparina depois que o fogo se apaga, já era. Elas pegam a sua reserva, sua pequena continha de reserva, e estão ali abastecendo. Aí é onde entra o diferencial. 5 estavam abastecendo a sua lamparina, as outras 5 ficaram chupando o dedo. Aí elas olham, vê a lamparina delas se acabando, o azeite, o fogo talvez já estava pequenininho. Então elas chegam assim umas nas outras e diz: dá um pouquinho do teu azeite aí, divide comigo o teu azeite, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar no escuro. E se o noivo me encontrar com a lamparina apagada, ele não vai se casar comigo. Vai dizer que eu fui relaxada, vai dizer que eu dormi, vai dizer que eu não trouxe azeite de reserva comigo e deixei o fogo se apagar, e não vai haver casamento. Me socorre. Só que as prudentes, sendo prudentes, fazendo jus ao nome prudente, a palavra prudência, agora elas são prudentes até na resposta e dizem: eu não posso compartilhar com vocês o meu azeite, senão vai faltar para mim e vai faltar para você também. E se o noivo tardar mais? E se ele demorar mais? E aí, vai ficar difícil. Ide aos que vendem, enquanto a tua lamparina não se apaga, vai lá, volta lá na cidade. Aí elas entendem, sabe? Dá um estalão, acende a lâmpada na cabeça, a ideia: precisamos correr, porque o noivo já está chegando. Os amigos dos noivos já gritaram, aí vem o noivo, sai ao encontro. Isso significa que ele está pertinho, ele está voltando. Então temos que correr, vamos lá comprar. Elas saem para comprar, se ausentam do local aonde elas deveriam estar. Nesse processo que elas saem, que elas se ausentam, a Bíblia diz, Jesus narrando, que o noivo ele chega, ele arrebata agora as suas 5 noivas que ali estavam lá, carregam elas saem de lá felizes, porque estão indo para uma festa chamada bodas. As bodas eram nada mais do que uma festa de um casamento judaico. Rogério, como é que funcionava esse casamento? Era igual ao nosso? Mais ou menos. As bodas funcionavam da seguinte forma: era na casa do pai. Primeiro ponto, as bodas eram na casa do pai do noivo. Isso significa que quando Jesus arrebatar a sua noiva, nós vamos festejar na casa do pai do noivo. Segundo ponto, quem preparava o local das bodas era o pai do noivo. O pai do noivo ia auxiliando, dando todos os detalhes de forma meticulosa, e o noivo iria fazendo, organizando ali a festa e o local das bodas. Segundo a tradição, o noivo ele arrebatava a sua noiva e levava para o local da festa, e eles não iam sozinhos. Juntava-se agora a turma da noiva, a turma do noivo, aquele pessoal que gritava: aí vem o noivo, sai ao encontro dele. Juntava todo mundo, aquela turma toda, e eles iam festejando, cantando hinos e cânticos, até chegarem no local das bodas. Quando chegava no local das bodas, era terreno fechado, era um terreno cerrado, e todo terreno tinha portão, e era um portão gigantesco, segundo a tradição da época. Era um portão alto, mais de 2 metros de altura. Abria-se o portão, todos os convidados entravam junto com a noiva e o noivo, e ali começava as bodas. O portão fechava, e segundo a tradição, quem estava dentro não saía mais, e quem estava fora não entrava. Começava a festa, pastor Jovacim. Aí eles vão vindo com as 5 noivas, chegam no local das bodas, o portão é fechado. Fechou o portão, agora já era. Só que eu tenho algo de Deus aqui para te passar nessa noite de hoje. Enquanto eu estou pregando, você está aprendendo, e Jesus está me usando para gritar: e vem o noivo, sai ao encontro.
E quando se ouvia esse grito, aí vem o noivo, sai ao encontro, significava que ele estava chegando, que ele estava vindo, que estava pertinho, que os amigos dele, os incumbidos de avisar que a sua vinda estava próxima, estava muito pertinho. E nessa noite de hoje, Deus está me usando como essa voz, dizendo assim para a tua vida: aí vem o noivo, sai ao encontro dele. E naquela época todos que estavam dormindo tinham que acordar, as noivas tinham que se preparar. Deus está me usando para te dizer que ainda dá tempo de se preparar, ainda dá tempo de se capacitar, porque ele ainda não veio, mas ele está pertinho de vir. Olhe para quem está do seu lado e diga: ainda dá tempo de se preparar. O portão das bodas ainda está aberto. Dá tempo. Dá tempo, pastor Jonaci, ainda dá tempo. Dá tempo de colocar a casa em ordem, ainda dá tempo. Dá tempo de deixar as vestes brancas, ainda dá tempo. Dá tempo de acender a lamparina, pastor Adriano, ainda dá tempo. Nalva, ainda dá tempo. Dá tempo de buscar azeite reserva, ainda dá tempo. Se purifique nesta noite de hoje, porque Deus está me usando para te dizer: aí vem o noivo, sai ao encontro. Aí vem o noivo, sai ao encontro. Quem está dormindo tem que acordar. Quem está dormindo tem que acordar, porque o noivo, ele vem. Vamos voltar para o texto. Acontece então o arrebatamento. O noivo pega 5 que ficaram lá com o seu azeite, esperando, plantadas ali. Ele leva elas, e leva depressa, porque tem pressa. Ele quer consumir o ato. Essa era a lógica que Jesus ele usa para arrebatar, arrancar com força. Vem cá. É mais ou menos assim. Vamos. Eu tenho pressa, bora. Vamos para a festa. Era uma agonia. Eita, o noivo afobado, meu Deus do céu. Ele arrancava a noiva, saía arrastando ela. O portão se fechava logo, porque quanto mais rápido as bodas, a festa acontecer, mais rápido ele iria consumir. Então era rapidinho, era tudo muito rápido. Enquanto eles fechavam-se o portão, a Bíblia diz que o casal adentrava para o quarto das núpcias, e a festa continuava do lado de fora da festa. Só que dentro dessa narrativa, o que me chama a atenção é o versículo 11. E eu vou ler para vocês. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Se elas estavam pedindo para abrir a porta, significa que a porta estava fechada. Fechou a porta. Segundo a tradição, como assim eu disse, quando o portão se fechava, significava que quem estava do lado de dentro não saía mais por 7 dias. Era 7 dias de festa. Quem estava do lado de fora não entrava mais. Dentro desse texto a gente vê as 5 loucas que não conseguiram se casar, desesperadas, batendo no portão. Uma agonia, um desespero, porque elas queriam entrar nas bodas. Elas queriam se casar também. Só que elas, sendo mulheres judias, elas tinham pleno conhecimento de que se o portão se fechasse, não teria mais jeito. Só que o desespero era tão grande, a ansiedade era tão grande, a agonia era tão grande, que elas tentam a última tentativa, começam a bater no portão desesperada, e elas gritam algo interessantíssimo, que eu vou te revelar agora. E o que é, pregador? Elas começam a bater no portão e dizem: abre-nos a porta, Senhor. Por que elas utilizam a palavra e chamam o noivo de Senhor? Segundo a nossa tradição agora atual, aqui no Brasil, um jovem é chamado de jovem quando não é ainda casado, então é jovem. Não se casou ainda, é jovem. Mas tem 30 anos, é jovem. Mas tem 40 anos, é jovem. Não se casou, é jovem. Agora, depois que se casa, pode ter 18, 17, 16, é chamado de... Elas esperneiam, gritam: abre-nos a porta, Senhor. Elas sabiam que o casamento já tinha acontecido.
Elas já tinham noção que não dava mais para entrar, mas elas clamam por misericórdia, já sabendo que não ia dar certo. Aí de lá de dentro, ouve-se alguém gritando, e era a voz de quem? Do Senhor, que já era casado. Ele grita dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço mais, não sei nem quem é você. Sai da frente do meu portão. Todo mundo sabe que depois que o portão fecha, não abre mais. Acabou. Só que nessa noite eu estou aqui para te dizer que o portão ainda está aberto. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Pega na mão de quem está do seu lado aí, pegue na mão dele, sem ira, sem contenda, pegue na mão dele. Diga para ele, diga para ela: hoje eu abro uma exceção. Eu compartilho do azeite contigo, porque nós vamos buscar mais aqui nessa noite agora. Não vai faltar azeite para ninguém, para ninguém, para ninguém, para ninguém, para ninguém. Deus, Ele te deu essa chance de ouvir essa palavra, de estar aqui presente, para você ter o privilégio, para você ter a chance de se capacitar. Limpa as vestes se está suja, se está dormindo. Deus está mandando te dizer: acorda, porque aí vem o noivo. Saia ao encontro dele. Se está faltando chama, se está faltando fogo, hoje ele acende o teu barril. Aleluia, aleluia. Se está faltando azeite, Deus, Ele está liberando azeite agora. Olha para quem está no seu lado e diga: ide aos que vendem e compra azeite para você. Só que eu tenho uma boa notícia. Diz aí, diz: eu tenho uma boa notícia. E a notícia é que você não vai precisar pagar. Vai até os que vendem, porque o preço já foi pago, já foi pago. É de graça, é de graça. Pega o azeite, reserva. Jesus já pagou o dote na cruz. Não tem nada para se pagar. Ide aos que vendem e pega azeite de graça. Quem é que vende? Quem é que distribui? É o Pai. O preço foi pago pelo Filho. O Filho pagou o dote. O Pai quer te dar azeite nessa noite de hoje. Olhe para quem está do seu lado e diga: ore comigo, ore comigo. Ore comigo. Vamos levantar um clamor juntos, vamos. Vamos orar. Eu vou contar até 3 e você inicia a oração. Eu conto 1.